Já estamos ao vivo, meninas. Flávia, já estamos ao vivo. Boa noite. Eu estou ouvindo ainda uma voz do Jalisson aqui. Boa noite, bem-vindos ao 14º dia da Caravana da Paz Brasil. É com muita alegria que estamos aqui. Mais um dia trazendo informações muito preciosas. Hoje vai ser o dia da comunicação, né? Vamos falar sobre novas lideranças, formas mais amorosas de liderar. A Caravana da Paz Brasil é um movimento que está vindo junto com a Caravana Europeia, é o primeiro da América Latina, é o primeiro a falar outra língua. Nós somos um movimento cultural e nós visamos aqui trazer novas reflexões, né, do que é um novo normal, né? Temos aí um normal patológico, que chamamos de normose, isso está trazendo muita doença, tanto para o planeta como para as pessoas, muitas pessoas deprimidas, né? Essas pessoas estão doentes ou é o entorno delas que estão adoecidos e elas acabam adoecendo também, né? Queremos trazer, então, novas formas, mostrar novas formas de vida, de viver, novas formas de cura, né? Novas formas de vivenciar. Então, vamos dar início com a nossa meditação. E hoje temos convidadas muito especiais, tá? Vai ser maravilhoso o nosso papo. Então, venham com a gente. Vamos primeiro aqui nos concentrar. Eu vou chamar a Sueli, então, para fazer a nossa meditação. Olá, boa noite. Eu sou a Sueli, sou da equipe da Caravana da Paz Brasil. Já estive aqui outras noites, então não vou me apresentar por extenso. Vamos lá. Depois de um dia, mais um dia agitado, uma segunda-feira, vamos aqui relaxar um pouquinho para estarmos mais na presença desse encontro que traz aí reflexões tão importantes. Então, sentem-se na sua base. Sente-se apoiado com os pés no chão e com a coluna ereta. Feche os olhos gentilmente. Sinta-se tranquilo, tranquila e leve para o corpo todo, a respiração, o ar. Respire, deixe o ar entrar pelo nariz e sair vagarosamente pela boca. Faça uma respiração profunda. Sinta toda essa tranquilidade adentrando o seu corpo. Deixe que o fluxo de ar conduza essa tranquilidade. Respire, inspire e expire. Peça gentilmente para as suas emoções se tranquilizarem. Peça gentilmente para os seus pensamentos se aquietarem. Preste atenção no seu corpo. Sinta o seu corpo apoiado na cadeira. Sinta os seus pés apoiados no chão.
Agora respire por inteiro, como se o seu corpo se enchesse e depois se esvaziasse. Solte, solte o ar. E mais uma vez perceba se há movimento no seu abdômen. Sinta por onde você está respirando. Sinta seu abdômen. Sinta o ar entrando e saindo. Verifique se você respira pelo seu peito ou se pelas costelas. Só observe seu ritmo respiratório sem julgar. Perceba alguma parte do seu corpo que você sinta maior tensão. Imagine-se respirando neste ponto. Como se existissem muitas boquinhas neste local, fazendo com que as tensões se dissolvam. Sinta-se tranquilo, tranquila, leve. Espalhe essa tranquilidade e leveza para o corpo todo, como se você pudesse sentir as suas células totalmente restauradas, vibrando em harmonia e paz. Traga essa experiência para o centro de sua consciência. Repita sempre que necessário, sempre que estiver ansioso, angustiado. Respire nessa tranquilidade. Sinta-se inteiro e pleno. Permaneça em silêncio por uns segundos, usufruindo dessa sensação de paz e equilíbrio. E lentamente, vá voltando devagarinho para aqui, agora, trazendo essa sensação de bem-estar. Vá fazendo os movimentos que o seu corpo pedir. Abrindo os olhos quando estiver pronto. Mantendo esse silêncio interior. E sentindo-se na presença. Gratidão, Sueli. Gratidão. Começamos agora com uma outra presença, depois da meditação. E como eu já tinha falado, hoje nós vamos falar sobre comunicação e novas formas de liderar, novas lideranças. Então eu vou chamar primeiro a Thelma Delmontes. Muito obrigada por você estar aqui com a gente, viu, Thelma? É um prazer imenso te receber. Vamos lá? Boa noite, Flávia. Boa noite a todos vocês. É um prazer muito grande estar aqui. Já quero até agradecer o convite, o seu e de Lia, que foi uma experiência maravilhosa que estou vivenciando. E sou Thelma Delmonte, sou consultora e palestrante na desenvolvimento humano e organizacional. Trabalho com aconselhamento biográfico e sou também gestora cultural, não é? Tem esse outro lado, e trabalho com gestão cultural. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema que eu considero fundamental, não só para as organizações, mas também para todas as iniciativas humanas. Por que eu digo isso? Porque eu trabalho com
com capacitação de liderança e gestão há muito tempo. E eu percebo que agora, na pandemia e pós-pandemia, exercer um cargo de liderança tem sido um exercício diário de vulnerabilidades. Nós estamos percebendo que as pessoas que estão ocupando posições de liderança estão passando por uma fase de muita pressão, de muita retomada de ciência, não tem sido muito fácil. Então, essa é uma liderança, nós temos que trazer sempre que possível para que a gente possa esclarecer um pouco que líder o mundo precisa pós-pandemia, que tipo de liderança nós estamos falando. Então, eu quero já evidenciar que já há algum tempo, inclusive isso foi uma afirmação da própria ONU, numa reunião em 2017, onde ela terminou uma reunião dizendo que havia no mundo uma escassez generalizada de líderes. E o que eu fui percebendo, até nos próprios processos de recrutamento e seleção, que realmente há uma carência, há uma lacuna, uma espécie de vazio de lideranças, mas de líderes capazes de lidar com as dores e com as doenças do espírito contemporâneo. Líderes que têm uma ciência mais ampliada do que estamos passando. E porque nós estamos vivendo momentos delicados, momentos como nunca tivemos, como nunca passamos. Se, por um lado, nós estamos vivendo um século que é um século extraordinário, o século XXI tem um século extraordinário, do ponto de vista das inovações, do ponto de vista das tecnologias convergentes, quando a gente verifica que a internet das coisas está conectando tudo a tudo, como um grande sistema nervoso, e já estamos imersos na economia da inteligência artificial, nós ficamos perplexos com as dificuldades do ponto de vista da consciência humana, quando o braço da tecnologia, como extensão de criar da ciência, avançou tanto, e o braço, a asa dos valores da consciência, essa está mais fragilizada. Então, como nós todos somos seres híbridos hoje em dia, somos seres online e offline, e estamos vivendo esse processo que a gente chama de hibridação, que está nos levando para um rumo que a gente não está sabendo lidar com ele. Então, eu costumo dizer que o século XX tem sido um século de extremos, porque as condições têm sido muito adversas. E a impressão que eu tenho agora, pós-pandemia, é que se instalou no mundo uma desgovernança em escala planetária. E essa desgovernança ela vem gerando uma multiplicidade de crises a nível global e transcultural, atingindo diretamente as pessoas que estão em posição de liderança. Porque o processo de decisão, o processo de condução dos negócios, o processo de gestão das pessoas não tem sido muito fácil perante tantas inquietações que nós estamos vivendo. E aí eu mesmo pergunto, quando eu falo de liderança, de que lugar de fala? Qual é o meu lugar de fala? Qual é o meu lugar de fala quando eu trato da liderança? Então, eu falo de um ponto em que há uma necessidade de resgatar o arquétipo da liderança, de resgatar essa ideia primordial que nos conecta com o universo. Esse arquétipo da liderança, esse ideal da liderança, é uma força muito grande que se expressa na necessidade de evolução da própria natureza. A própria natureza espelha a liderança o tempo todo. E nós ficamos buscando quando a própria natureza está mostrando a liderança. Então, nesse sentido, eu penso que a liderança é um veículo de expressão da nossa alma. É um veículo de expressão dessa vontade que todos nós temos de criar, de inventar, de realizar feitos, de criar projetos, de executar coisas que inicialmente, que individualmente seria impossível. Como agora a Caravana, nós estamos desenvolvendo esse projeto
que sozinhos seria impossível. Então, nós temos a liderança como expressão de iniciativa, realizar feitos, fazer coisas grandiosas. Então, uma liderança, ela pode, se bem direcionada, resgatar a alma de uma nação, a alma de uma organização, a alma de um grupo. A liderança, por que eu digo isso? Porque a essência da liderança é o poder do coletivo. E eu quero pegar exatamente para trabalhar isso. A liderança, a essência da liderança está no poder do coletivo. E esse poder do coletivo está em todos os agrupamentos e movimentos humanos, em todas as organizações. Só que quando esse poder se manifesta, ele se manifesta através da inteligência coletiva, e que está naquele emaranhado cultural de cada organização. Existe uma inteligência coletiva que pode, sim, transformar sonhos em realidade, que pode co-criar mundos possíveis e antecipar até futuros desejáveis quando nós temos um posto maior. Então, a grande característica da liderança deste século é saber que ela tem que dar expressão a esse poder do coletivo. Porque dentro desse poder de coletivo é que está a essência da criação. Quando este poder do coletivo é silenciado, quando esta inteligência, vamos dizer assim, coletiva, é abafada, está tudo errado. Está tudo errado com a liderança, está tudo errado com aquela organização. Eu vi uma vez um escritor, ele era escritor, tradutor, não lembro o nome dele agora, mas parece que era Milton Erickson. Ele disse uma frase que me impactou terrivelmente. Ele disse que quando o silêncio coletivo, quando existe silêncio do coletivo, é quase uma sentença de morte. Quando nós não podemos nos expressar enquanto líderes, é quase uma sentença. E isso, na cultura de paz, eu que tenho formação em cultura de paz, é o que nós chamamos a paz negativa, a paz de cemitério. Não podemos nada. Então, a liderança passa por aí de resgatar essa essência, esse poder, essa inteligência, simplesmente por uma coisa: as organizações não são máquinas, as organizações são organismos vivos, pulsantes, e a organização é um receptáculo de energias humanas em prol do desenvolvimento da humanidade. É um organismo vivo. Então, fazendo um resumo do que eu acabei de dizer até agora, eu posso afirmar com certeza que a liderança é um estado de conexão muito elevado. A liderança é um estado de conexão muito elevado que funciona como uma grande corrente conectando elos diversos. Não importa se são elos grandes, pequenos, se são elos fracos, não importa. Todos nós somos elos nessa corrente da liderança. E essa questão, usando esta metáfora da corrente, eu gosto muito, o que é que eu poderia relatar do ponto de vista conceitual? Liderar é como coordenar os elos de uma corrente com a ordem do amor, mas também com o método e responsabilidade, fazendo com que as várias dimensões, como recursos, processos, relações, identidade e espiritualidade, possam funcionar de forma eficaz, de forma efetiva, harmônica, com empatia e alterada. Isso poderia trazer para que a gente pudesse refletir o que é liderança. Simplesmente porque todos nós estamos conectados numa teia da liderança. Independente da posição que você, como elo, esteja, não importa. Você pode estar na corrente um elo acima, um elo abaixo, um elo no meio.
Mas todos os elos, o segredo da liderança hoje é que todos esses elos precisam fazer a autogestão, precisam liderar a si mesmos. Essa é a grande novidade, para que a autoridade dessa grande corrente possa ser distribuída. E ao ser distribuída, cada indivíduo, cada pessoa, ele vai aprender a liderar a si mesmo. E, ao liderar a si mesmo, ele vai aprender a se expressar, ele vai aprender a dar contribuições significativas e ele vai aprender a se conectar de forma inteligente com todos os elos dessa corrente. Não vai silenciar, como nós estamos vendo hoje, que nessas organizações, essa inteligência coletiva está sofrida. Então, assim, inclusive, é interessante que, quando eu estou dando aula na faculdade sobre liderança, eu costumo perguntar: levanta a mão quem é líder aqui. E, nos últimos anos, a maioria não levanta mais. Por quê? Eu começo a perceber que ainda existe no imaginário coletivo aquela ideia de líder posicionado na escala hierárquica, numa pirâmide organizacional, assume o comando de controle. Ainda existe nesse coletivo essa ideia. E as pessoas imaginam que é isso. Quando nós precisamos pensar as arquiteturas organizacionais que estão por trás dessa liderança, porque é a função, é a forma. E muitos líderes querem fazer diferente, mas as estruturas burocráticas, a inflexibilidade do poder decisório impede, dificulta, não simplifica coisas. E muitas vezes a pessoa vai se incomodando. Então, eu quero dizer que a liderança deve mudar, sim, porque o mundo se disruptou, a sociedade digitalizou, derrubou fronteiras, deixamos para trás, de fato, tem autores que falam que agora, essa nossa geração, é que deixou, de fato, a Idade Média para trás, porque entramos na Idade Mídia. Isso é bem interessante. Nós entramos na Idade Mídia e deixamos a Idade Média para trás. Então, estas organizações, estes líderes, essas pessoas que estão ocupando cargos, seja na administração pública, seja no empresarial, muitos ainda estão presos a um paradigma velho. O paradigma linear. O paradigma que as coisas não mudam, que as coisas são assim mesmo, mas só que esse paradigma, a evolução da humanidade é insignificante para mostrar as mudanças. E aí vem um outro paradigma, que é o paradigma que disruptou o mundo, que é o paradigma do pensamento exponencial, do pensamento que dá saltos. Nós estamos vendo hoje as startups dando verdadeiros saltos na sua produtividade, mas a consciência precisa também dar esse salto exponencial. Então, a reflexão que eu trago, como nós podemos trazer para as lideranças esse paradigma exponencial do pensar grande, do dar saltos, porque esse braço dos valores humanos está fragilizado. A tecnologia avança muito, essa possibilidade do dom de criar é imensurável, e ninguém vai para a tecnologia. Mas e o outro lado da consciência? Como é que nós vamos construir esse lado? Como é que nós vamos puxar esse outro braço? Então, eu trago para a nossa reflexão que tipo de liderança o mundo nos cobra. Que tipo de liderança o mundo nos cobra e a sociedade exige. Acho que essa é a reflexão que eu vou trazer para este momento, para que todo mundo começasse a pensar. E eu aí consegui trazer uma resposta para que cada um possa refletir sobre isso. A liderança que o mundo precisa, a sociedade está exigindo líderes que tenham consciência da transformação que o mundo precisa realizar. É muito simples quando te diz. Nós precisamos de líderes que tenham consciência da transformação que o mundo precisa realizar. E que tipo de liderança é essa? É uma liderança libertadora, é uma liderança humanista, é uma liderança transhumanista. Vai além do humanismo.
Porque o momento agora, a caravana foi lido ontem, esses dias tem sido também, mostrando toda essa interdisciplinaridade de tantos profissionais, todos eles falando a mesma coisa, a necessidade de transformação pela consciência. Você pode ter a formação que for, todos estão falando sobre isso, a necessidade de líderes, de pessoas profissionais que tenham consciência do que o mundo precisa realizar. Então, inclusive, eu vi, acho que mais ou menos, uma reunião do Papa Francisco, quando ele chamou os principais cabeças da área de tecnologia e ele deu uma mensagem. Nós precisamos dos algoritmos, mas nós precisamos construir o algorética. Olha que interessante. Os algoritmos estão aí fazendo tudo, não podemos mais, o mundo não pode mais deixar de trabalhar com esses algoritmos que estão imersos em tudo que a gente faz, a robótica, a nanotecnologia, impressora 3D, realidade aumentada, está tudo aí. Mas e o algorética? A nossa relação ética com a vida humana. A economia parece que está passando à frente da vida humana. E esse repensar que a liderança precisa acontecer. Então, assim, tem um pensamento, um filósofo que eu gosto muito, que ele diz assim, não existe ato mais revolucionário no mundo do que ensinar o homem a enfrentar o mundo enquanto criador. E eu quero transportar isso para a liderança. Não existe ato mais revolucionário no mundo do que ensinar o homem a enfrentar o mundo enquanto criador. Então, é isso que a liderança precisa entender, que cada elo da corrente é um elemento criador, é uma liderança por si só. Então, não teremos poucos líderes, 5%, 20% de líderes no mundo, teremos todos, nós poderemos ser líderes. E talvez educar para a liderança seja uma das tarefas mais emancipatórias das pessoas, porque ela pode salvar vidas. Você imagina ensinar as pessoas, aos jovens, a se tornarem líderes, e líderes de si mesmos. E depois líderes de líderes, e depois líderes de grandes unidades, e depois líderes corporativos, onde há uma passagem de um modelo de liderança para o outro, nós vamos formando, desde cedo, esse perfil dessa liderança. E uma outra coisa que eu acho que a liderança é muito interessante é porque a liderança está ligada a uma outra palavra, que é a integração, a integralidade. O grande líder, uma pessoa que tem consciência de ser um líder, ele tem ânsia de integração, de integrar pessoas, de integrar coisas, processos. Ele está sempre olhando a visão sistêmica, a visão holística, a visão do todo. Ele está olhando a teia da complexidade. E complexidade significa o quê? O fio trançado junto. Quando a gente mexe, a trama toda é esmiuçada. Então, é preciso aprender com a complexidade, e a liderança é algo muito complexo, porque a vida também é complexa. Então, a pergunta, sim, mas por quê? Por que precisamos dessa integração? E aí eu gosto de fazer uma pergunta, por que precisamos integrar-nos? Por quê? Por que nós precisamos de liderança para integrar-nos? Por quê? Porque apartados uns dos outros, nós ficamos mais vulneráveis. Porque apartados uns dos outros, nós sentimos a solidão. Olha que coisa, a solidão de sermos indivíduos. Quando a pessoa exerce e tem a ânima da liderança, ele pode desdobrar qualquer interdito, ele pode vencer qualquer obstáculo,
porque ele tem a competência, ele tem a iniciativa, ele tem a energia de fazer diferente. E como nós somos seres aprendentes e também somos seres desejantes, com o nosso pensamento e a liderança, nós podemos habitar as estrelas. E ao habitar as estrelas, podemos sonhar, e sonhar com um mundo melhor, um mundo onde todos possam caminhar, abrindo caminhos, de fato, para a paz, e o que nós chamamos, nos estudos da paz, para a paz positiva, e não para uma paz de cemitério nas organizações. Então, essa foi a primeira reflexão que eu faço, não é? Para a gente começar a esquentar a nossa conversa, e aí eu poderia passar para a Tiane, trazer isso dela, e depois a gente pode também trocar figurinhas e trocar questões aí. Ok? Muito obrigada, Thelma. Que fala mais inspiradora que você trouxe. Fiquei muito honrada de ouvir tudo isso, né? E especialmente de ouvir a sua experiência, de conhecer um pouco mais. Né, e é muito interessante até quando eu, né, conforme você foi falando, eu fui até refletindo um pouco sobre o meu próprio caminho profissional, né? E eu essa semana mesmo eu ouvi algo. Eu ouvi uma palestra de uma filósofa que ela contava sobre essas histórias que recordam a gente da essência do ser humano, né? Por que a gente se conecta, né, com histórias, por exemplo, mitos, ou um filme muito bonito, né? Pode ser até um desenho animado, um filme da Disney, uma coisa que tenha uma simbologia rica, né? Assim, mas por quê? Porque ela nos reconecta com algo dentro de nós que nos conta que a vida tem um significado maior do que o que geralmente a gente vê por aí, né? Assim, e pensando nisso, né? Assim, quando você traz a sua fala, me conectou muito nesse lugar, né? Assim, de que, ok, aonde está esse espaço amoroso, esse espaço que de fato nos nutre quando a gente escolhe ser líder, ou escolhe isso, ser líder até da própria vida, né? Assim, independente, não é um cargo, não é um papel no mundo, né? Mas uma atitude, né? Que brota de um lugar de genuíno, amoroso, né? Então, me tocou bastante isso, né? Na sua fala, e toda essa riqueza de conteúdo também. Né? E nessa linha, né, é muito interessante, a gente que trabalha com consultoria, com empresas, né, e está sempre lidando nesse mundo, a pergunta que a gente mais escuta, tá, e como é que a gente vê o resultado disso na prática? Tá, mas me conta como é que faz isso na prática, né? Me conta, então, o como, né? Essa palavrinha como, né? É quase que um mantra, né? Mas como? Mas e como? Né? Me dá um roteiro. Me dá esse roteiro de como é que eu vou ser um líder melhor. Me dá esse caminho, essa metodologia. E é muito interessante, né? Eu venho trabalhando já há alguns anos, né, com uma das perspectivas que na cuidadoria, que é a organização onde eu atuo, né, é a perspectiva do Frederic Laloux, que escreveu um livro chamado Reinventando as Organizações, é um pesquisador belga, e é um livro que tem tido uma reverberação grande no Brasil, né, nos últimos anos. E ele tem essa busca, né, de ao mesmo tempo trazer a essência de como as novas organizações poderiam ser, né, como, né, ele faz essa pergunta muito claramente. Com o que se parecem as organizações que estão nesse novo nível de consciência, né? E a grande busca dele é por esse lugar. Tá? Se o ser humano tem tanto potencial, será que existem organizações que de fato podem liberar esse potencial e trazer significado, né, para além de outras coisas que também existem nas organizações, como resultado, lucro, enfim, tudo isso, né, incluso,
mas que traga, acima de tudo, significado e esse despertar do ser humano, né? E ele foi pesquisar, né? E ele foi ver, né? Tá, tudo bem, todo mundo está falando aí, tantos pesquisadores falando de transição de nível de consciência. Será que já existem organizações que operam nesse novo nível de consciência? E, para além disso, será que elas prosperam também? E ele foi atrás disso. E nessa busca, ele relata no livro, né, 11 casos de organizações, e ele começa a perceber os padrões, né, das práticas dessas organizações. São organizações diversas, tem indústria, tem consultoria, tem de tudo. Tem empresa de enfermagem, diversos portes, diversos tempos de organização. E ele percebe que existem alguns padrões nas práticas dessas organizações e que vão impulsionar, né, esse espaço de crescimento a partir de um nível de consciência diferente, ou que vão impulsionar elas a chegarem, as pessoas a estarem no mundo, estarem se relacionando a partir desse lugar, né? Ele relata 3 grandes grupos de práticas, né, nisso, e que estão pautados em 3 pilares, que ele chama de propósito evolutivo, integralidade e autogestão. O propósito evolutivo, ele está muito conectado a esse norte comum, mas que não é simplesmente um propósito como a gente conhece, né, como se fala muito por aí. Ele vai falar de um propósito que ele responde, ele é flexível e ele é suficientemente resiliente também para responder e não reagir, para responder às mudanças do mundo, para responder à complexidade e tanto para dentro da organização, então aquilo que as pessoas dentro da organização pedem dela, quanto que o mundo pede dessa organização. Então, poxa, veio uma tecnologia nova, teve uma mudança, como é que a gente responde a isso, né? E dentro disso, responder é muito diferente de reagir. A gente reage a partir do velho, né? Quando a gente se depara com um medo, com um desafio e que a gente fica, né, que nem um bichinho assustado, né? A gente vai basicamente responder a partir do que a gente conhece. Vai reagir, desculpe, a partir do que a gente conhece, que é o velho, que na maioria dos casos já está desatualizado, né? Que vem de um nível de consciência que nos leva lá para o instintivo, para outros, né? Para outros lugares. Enquanto que, quando a organização e as pessoas que estão dentro dela, em especial os líderes, eles têm essa capacidade de presença, né? Desse trânsito tranquilo na imprevisibilidade, na complexidade, nessa velocidade, mas o furacão está em torno deles, mas ele está centrado. Esses times, esses grupos, essas lideranças, eles têm uma capacidade de percepção muito maior e de resposta a isso. E essas respostas são respostas também pautadas em valores, também pautadas na ética, também pautadas num centro muito comum e que norteia essas organizações. E que pode mudar, mas que tem um cerne muito claro e esse ele é mais estável, né? O Lalo traz muito também o propósito evolutivo como um olhar de como a natureza faz a gestão das coisas, como que a natureza colabora, como que a natureza cria, como que ela se equilibra, né? Como ela dá lugar ao outro, né? Então, é muito interessante olhar também por essa perspectiva, porque no fundo, pelo menos é a minha visão, o que a gente está aprendendo, na verdade, a gente está tentando aprender, né, ou reaprender, ou resgatar os ensinamentos que a natureza já traz para a gente desde sempre, só que agora com uma nova linguagem, um novo olhar, né? Na natureza existe colaboração, tem espaço para todo mundo, tem abundância e não tem desperdício, tem recurso de sobra. A diferença é que cada um vai sabendo qual é o seu lugar e vai, né, conseguindo, dentro desse propósito evolutivo, contribuir para isso. E até no momento em que não é mais o meu lugar, e eu saio, né, de cena, tá tudo bem. Eu sei que aquilo é por algo maior, né?
E aí o segundo pilar é o pilar da integralidade, que é, a partir desse olhar, como é que eu crio ambientes permeados pela confiança? E para que um ambiente seja permeado pela confiança, eu preciso dar espaço para que as pessoas sejam elas mesmas, né? Hoje em dia a gente fala muito de diversidade. Por quê? Porque a gente perdeu a diversidade, né? Tem uma filósofa indiana que eu gosto muito, que é a Vandana Shiva, que ela fala da colonização das mentes, né? A gente não está sendo só colonizado de usar as mesmas roupas ou comer as mesmas coisas, a gente tem a mente colonizada. E isso gera muita, né, acaba com a diversidade, a gente acaba com o espaço de diversidade. E isso tá no mundo, né? A gente está acabando com a biodiversidade, a gente tem que ter movimentos para dizer para relembrar que seres humanos diferentes de nós também são humanos, né? Que pessoas de outros gêneros, de outras raças, de outras cores, com deficiência, com o que quer que seja, a gente precisa ser lembrado disso, olha que absurdo, né? E como é então que a gente cria a confiança, e a gente cria resiliência, e a gente cria respostas, sem ter diversidade dentro das organizações? Então a integralidade, ela parte desse pressuposto: se eu abro espaço para o ser humano ser quem ele é, e eu consigo nutrir isso a partir de ambientes e práticas mesmo, que nutram a confiança, eu consigo ter uma organização muito mais criativa. E o terceiro pilar da autogestão, ele pressupõe práticas que vão estimular a colaboração, né? E o pressuposto que está por trás disso, e que é muito importante, né? Para além das práticas, a gente precisa entender quais são os pressupostos, porque é o olhar sobre o qual a gente está trabalhando, né? É que todas as pessoas são capazes de contribuir. E a colaboração, ela não é trabalho em equipe. A colaboração, ela parte de um entendimento de que todos têm o seu espaço de contribuição e de que todos têm relevância. Pode ser que um tenha um pouco mais de relevância num determinado momento do que o outro, mas essas, né, é como na natureza. A natureza, ela não tem só planície, ela tem relevo. A palavra relevância vem de relevo. E quando eu compreendo qual é a minha relevância naquele projeto que talvez eu esteja liderando, e no outro, outra pessoa vai ser mais relevante do que eu, e ali eu vou estar no suporte, eu começo a entender qual é o real propósito da colaboração. E equipes que sabem colaborar, e essa é uma tecnologia bastante complexa, né, uma tecnologia social, e líderes que entendem o seu papel como facilitadores para que essa inteligência coletiva emerja, são capazes de, então, aplicar práticas, que aí a gente tem desde as práticas de metodologias diversas, né, de Art of Hosting a métodos ágeis, dentro, e escolher as melhores práticas para que essa colaboração aconteça de acordo com aquilo que aquela organização precisa, que um novo produto que está surgindo, uma inovação que tá acontecendo, uma melhoria interna. E esse ciclo ele vai se nutrindo, porque cada vez que a autogestão ela faz o seu papel e essa liderança ela é facilitadora disso, o propósito evolutivo se nutre, a integralidade das pessoas se nutre, a capacidade de colaboração aumenta e ele se torna um ciclo virtuoso, né? Então, dentro disso, né, assim, eu enxergo que, claro, metodologias e práticas e roteiros, eles têm o seu lugar e a sua função, mas a gente realmente precisa estar muito ancorado nesse espaço de reconhecer que líderes somos nós, e aqui estamos aqui, e que a liderança, ela não é um cargo, ela é uma escolha, né? Ela é uma escolha. E não importa se eu estou fazendo faxina, se eu estou sendo porteiro, se eu sou caixa de supermercado, se eu tenho 1000 chefes acima de mim na hierarquia, eu posso escolher esse líder. É uma escolha, né? E se ela partir desse espaço de presença, de um espaço de um olhar amoroso, de um espaço que abre, né, que se abre para além da dureza que é o nosso ego, ou as caixinhas que a gente se coloca, a gente tem de fato uma chance, né? Eu acredito nisso. E
E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês também, né? Passando aí a palavra para frente. Não sei quanto tempo eu falei, gente, posso, né, resgatar algumas coisas, mas enfim, acho que é um pouco isso que eu tenho para contribuir com vocês hoje. Gratidão, meninas, pela maravilhosa reflexão. Foi assim, uma completou a outra, né? Parece que tinha combinado a fala toda. E foi uma coisa assim, como a natureza, foi orgânico, né? E por isso foi tão lindo, porque uma completou a outra, assim, muita gratidão. Eu vou passar a palavra para a Giovana. Giovana, bem-vinda. Se apresente. Boa noite, gente. Eu queria dizer também, assim como a Tiane comentou, eu também me sinto muito honrada de participar aqui hoje e de ter tido contato com um conteúdo tão rico que eu sabia, mas eu acho que a Thelma e a Tiane trouxeram de uma forma amorosa e esclarecedora, que enriqueceu muito aqui para a gente, e então foi muito importante para mim. Eu me identifiquei com muitas coisas, nada por acaso. Eu venho falar um pouquinho mais do dia a dia, como que eu cuido do meu trabalho de comunicadora, principalmente nas redes sociais, mas eu me identifico muito com o que as duas falaram, inclusive eu achei legal que a Thelma trouxe a questão da liderança e ela aprofundou sobre a liderança começar por nós mesmos. E aí, quando ela trouxe isso, eu falei, nossa, né? Achei que ela ia trazer muito um assunto mais corporativo, de liderança, dos cargos, e para falar assim, como que as marcas e as empresas estão se posicionando, mas é muito incrível que ela tenha aprofundado nesse nível, e depois a Tiane complementou, porque realmente começa com a gente, né? É uma escolha mesmo ser um líder, é uma escolha porque é um posicionamento, né? Não é um cargo, é um posicionamento, é como que a gente lida com isso, é a nossa responsabilidade. E eu me identifiquei muito porque eu saí do mundo corporativo, que eu trabalhava CLT, e aí, quando eu mudei para o ramo artístico e quando eu fui trabalhar por conta, eu estava passando por um processo muito profundo de transformação, fiz 3 anos de terapia transpessoal e consegui realizar projetos incríveis pessoais na minha vida, eu mudei toda a minha vida graças ao caminho da terapia. E aí, quando ela me falou, me veio isso, me conectei nesse lugar de que eu aprendi a ser líder de mim mesma. E aí, isso fez com que o meu potencial criativo se estendesse para minha carreira, e aí por isso que eu decidi empreender e trabalhar como modelo, e hoje em dia eu tenho vontade de abrir empresas e tal, mas justamente por conta disso que começou de dentro para fora, essa autoliderança se externalizou, e hoje em dia eu cuido da minha carreira e tal, é uma coisa que eu me identifico muito, e esse potencial criativo também que vocês comentaram, né, porque nós somos seres co-criadores que estamos aqui para realmente criar, inventar, ter os nossos projetos, tanto pessoais quanto no trabalho, em ações também sociais, ambientais. Então, é muito lindo de ver que começa de dentro, que é a nossa responsabilidade. E eu venho contar um pouquinho diferente das meninas, mas trazendo um pouco do meu dia a dia também, de comunicadora, como que eu passo a mensagem para as pessoas, essa responsabilidade, né, de enfim, levar informação. Eu falo que eu tenho o meu trabalho como comunicadora. Por quê? Porque eu saí do mundo corporativo em 2018, no finalzinho de 2018, porque eu não me identificava mais com aquele formato. E aí eu comecei a trabalhar como modelo comercial, fazer preparação para TV, cinema, essas coisas. E aí eu identifiquei que eu estava ali e eu amava me comunicar e lidar com pessoas. E a cada trabalho que eu fazia, mesmo que uma foto, um vídeo, um comercial na TV, eu estava me comunicando, eu estava passando uma mensagem para as pessoas. E aí eu comecei a ter vontade de criar conteúdo na internet, justamente porque a internet é um universo que nos possibilita criar e se expressar. E aí o que aconteceu foi que em julho de 2019 eu descobri uma leucemia. E como foi um processo muito especial para mim, além das dificuldades, eu tive que parar minha vida para me tratar e tudo mais,
mas foi um processo muito especial para mim, porque eu lidei com um processo espiritual de evolução muito grande para mim. Então, foi realmente algo muito forte, muito especial, que eu passei por tantas coisas fortes e que me fizeram crescer, que eu decidi compartilhar com as pessoas, justamente porque a internet possibilita, né, a gente se expressar e trocar informações, criar uma rede de apoio, enfim, o quanto é importante nessa ligação que a gente tem com as pessoas de realmente compartilhar. E eu comecei a compartilhar, assim, só o que eu estava passando para tentar me conectar com as pessoas e ajudar de alguma maneira. E aí, quando eu vi, foi logo depois que eu compartilhei um vídeo raspando a cabeça, que foi um momento super especial para mim. E eu tive aprendizados incríveis com a minha autoestima, como lidar com essas coisas. E aí eu vi que eu estava ajudando milhares de pessoas. Muita gente começou a me seguir. E aí, pacientes, assim, tinham pessoas de todos os tipos, né? Mas começaram com pacientes que se identificaram e se sentiram inspirados pelos vídeos, por tudo que eu estava transmitindo para as pessoas. E comecei a receber, tipo, depoimentos, pessoas que rasparam a cabeça porque viram o meu vídeo. Então, o impacto que a gente gera, né, na vida das pessoas é muito grande, mesmo na internet. E a gente vê que não existe essa separação, né? A gente está interligado, tem uma energia ali, muita gente vê os vídeos e fala, meu, você passa tanta energia e tal, é lindo de ver esse processo, né, porque a gente está distante, tem pessoas de outros países que me mandam mensagem, e é muito bonito de ver essa conexão. E eu comecei a receber mensagens de pessoas normais também, que se identificaram com a história, porque eu não foquei na doença, eu foquei realmente nas transformações que estavam acontecendo na minha vida, porque eu lidei, eu falo que eu usei um termo de cura de todas as esferas, né? Eu não queria só me curar da doença, ir lá fazer as minhas quimioterapias e cuidar do meu físico. Eu tentei curar de todas as dimensões da minha vida, e é isso que eu queria contribuir com as pessoas, porque eu queria trazer essa visão integral, né, do que eu estava passando. E aí começou um processo muito bonito. Em março, eu fui chamada para palestrar num evento da Roche, que é uma multinacional de medicamentos, e aí eu vi que era o que eu amava mesmo, poder levar conteúdo para as pessoas, inspirar as pessoas. E eu comecei a investir mais nisso. Comecei a realmente tentar produzir um trabalho de conteúdo na internet. E aí eu aprendi que a internet realmente é um outro universo, como se a gente tivesse duas vidas, né? Assim, e que a gente tem um outro posicionamento lá, a gente tem um lugar, né, de fala. E que novas profissões estão sendo criadas, tem muitas profissões que nem têm nome ainda. Não só os influenciadores é um bom exemplo, porque eles estão crescendo, ganhando forma, mas também criadores de conteúdo. Eu me coloco nessa posição de comunicadora, por exemplo, porque o meu intuito não é influenciar ninguém. Eu quero realmente levar informação, levar conteúdo para as pessoas como inspiração. Mas eu sempre tento focar para elas tirarem a essência disso e elas conseguirem seguir o seu próprio caminho, sabe? Eu vou lidar como uma inspiração, mas eu vou seguir meu caminho, eu vou lidar com a minha opinião, porque eu acho que é isso, assim, uma comunicação amorosa mesmo, de olha, eu tô aqui para passar a informação, tudo que eu aprendi, mas eu quero te ajudar, vamos se ajudar. E entender que cada um tem uma história, cada um tem a sua individualidade. E aí, tanto que quando eu entrei nesse mundo, né, por ver que, enfim, o mundo de possibilidades que existem, tantos profissionais, né? Não só essas novas profissões, mas também as marcas estão tendo um outro posicionamento na internet, um outro tipo de comunicação, uma outra forma de se conectar com pessoas. E aí eu vi o quanto era maravilhoso, que é um mundo muito aberto, tem muitas coisas incríveis acontecendo através da internet, mas também tem um outro lado que a gente ainda não consegue medir, né? A gente não consegue medir os limites e as consequências do mundo digital. E eu me vejo, assim, num lugar de muita responsabilidade, sabe? De como que eu vou passar esse conteúdo para as pessoas, como que eu vou me comunicar com elas, como que eu vou me conectar com elas, para que eu não gere aquele efeito, né, que a gente tem visto muito hoje em dia, que as pessoas se frustrando quando abrem as redes sociais, gerando muita ansiedade, até depressão, violência. E, assim, o meu papel hoje é partir de algumas premissas para que o meu conteúdo seja de qualidade, mas também com esse cuidado com o outro. Então, a primeira coisa que eu estabeleci é
passar a minha verdade. Eu não quero contribuir para que a internet seja uma realidade à parte, que parece tudo perfeito, que está tudo montado, e contribuir para que as pessoas se sintam frustradas e sintam essa comparação, né, que acaba sendo autodestrutiva. Então, eu cuido muito para passar os meus momentos bons, os ruins, as minhas vulnerabilidades, para que justamente a gente forme uma rede. Né? Não que eu vou passar coisas ruins para as pessoas, não, mas mostrar que eu também tenho defeitos, que eu também tenho falhas, que eu também tenho dias difíceis e que a gente pode se ajudar com isso, que a gente pode se unir, trocar mensagens, conversar. Outra coisa que eu faço muito é me colocar no lugar do outro. As pessoas me buscam, muitas pessoas estão doentes, vulneráveis e tal, então eu tento sempre me colocar no lugar da pessoa, saber muito bem o que eu vou falar para ela, justamente porque eu entendo que cada um tem uma história e não é porque que aconteceu comigo de um jeito que vai acontecer com outra pessoa, então eu tento sempre ter esse cuidado. E a outra coisa é me conectar com as pessoas mesmo, sabe? Não busco um trabalho nas redes sociais de robô. Eu quero gerar conexão, eu quero que as pessoas se sintam pertencentes, sabe? Que elas sintam, que a gente se sinta parte umas das outras, para que a gente possa realmente se ajudar, né? Eu compartilho muita coisa sobre o câncer, mas eu também falo de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, e a ideia é justamente isso, a gente criar uma rede de apoio, assim, e que os conteúdos sejam divulgados e a gente se ajude com a informação. Então, o que eu queria falar basicamente é isso, assim, meu tempo está acabando, queria pedir desculpas, mas no fim das contas é isso, assim, eu tenho o meu trabalho de comunicadora com essa responsabilidade digital, né, que se você for pesquisar, uma responsabilidade de realmente ter um cuidado de como que a mensagem vai chegar para o outro, e tendo esse propósito de realmente ajudar as pessoas, inspirar as pessoas, levar conteúdo da melhor forma possível para contribuir, sempre para somar na vida do outro. É isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Gratidão, querida. Que história mais linda, muito tocante. Eu fiquei muito tocada com essa história. E principalmente porque você fez da doença um caminho de cura, né? Então a gente tem dito isso muitos dias aqui na nossa caravana, né? É uma grande oportunidade a doença, né? Uma oportunidade, é um holofote num caminho, né? Então, além de você falar sobre a sua liderança, a sua maneira de liderança, teve esse enfoque no seu caminho de cura. Muito lindo o seu depoimento, gratidão. Essa questão da comunicação, né? Estamos todos aprendendo aqui. Você vê, todo dia tem uma pessoa que eu mesma nunca tinha falado para um monte de gente. A Lígia, a Sueli, a gente está... É um mundo novo, né? Que a gente está aqui e realmente, né? Tem que ser uma coisa com muita responsabilidade, porque são muitas horas em frente de uma tela, essa questão do comportamento, né, que as pessoas repetem os comportamentos. Então, assim, é um mundo novo que está se abrindo, e eu achei muito bacana essa questão de você olhar com toda a responsabilidade também. E eu tenho certeza que a Tiane e a Thelma também estão aí com esse movimento no virtual muito forte, né? E a gente resolveu entrar também nesse movimento e entrar com a caravana, porque a gente tinha que fazer alguma coisa que a gente acredita nessa mudança, né? Para essa mudança, para esse planeta que está doente, e qual é o caminho de cura que esse planeta vai tomar, qual é esse rumo, e quais são as formas, tem 1000 formas, isso é muito bonito, né? Está aparecendo várias e inúmeras formas de cura, várias formas vibracionais, quânticas. Então, são coisas novas que vêm surgindo, que é magnífico. Então, tem o lado ruim do que está acontecendo e tal, da pandemia, mas tem um lado, assim, e é muito importante que a gente olhe para esse lado, né? Que é o lado da cura, que é o lado de tudo que pode nascer disso tudo. E a gente tem que ir junto, né? Ninguém vai para lugar nenhum sozinho, a gente tem que ir de mãos dadas.
Então, eu queria agradecer imensamente vocês três. Não sei se alguma de vocês quer falar mais alguma coisa. Então, muita gratidão. A gente vai encerrando, né, Sueli? Amanhã a gente continua a nossa caravana. Sou Flávia Galbiati. Eu não me apresentei, olha, a minha comunicação. Estamos aprendendo juntas aqui, né? É que nós estamos abrindo espaço, né, Flávia? A gente está aqui quase todo dia, estamos dando voz aí. Aliás, vozes tão importantes, né? E só lembrando, não sei se você de ia amanhã, falar. né? Pode falar. Não, pode falar, Amanhã continua. vai ser a transpessoalidade. Você falou hoje que você fez terapia transpessoal, né? Nós somos, eu, a Sueli e a Lígia, nós somos da mesma turma da psicologia transpessoal, por isso que a gente se conhece, né? E amanhã vai ser o dia da psicologia transpessoal. Vai ser muito, muito, muito bacana. Então, não percam, venham assistir, tá bom? Foi um prazer, gente. Flavinha, só mais uma coisinha. Sim, amanhã é um time de feras também. Muito interessante e a gente São que os nossos vale a pena. professores. São nossos mestres, assim, onde a gente honra mesmo, porque nos transformaram muito, né? E só mais uma coisinha, aproveitando aqui toda essa conexão, né? No dia 21, que é o último dia da caravana, a gente está propondo uma meditação às 18, das 18 horas às 18h15, cada um na sua casa mesmo, vibrando por essa transformação planetária, vibrando por essa intenção de uma cura realmente integral, como vocês estão dizendo aí, né? Tanto a nossa pessoal quanto a nossa coletiva, mas nesse dia vai ser realmente pelo planeta, pela humanidade, e para que essa cura aconteça e as transformações também. Era isso. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos. Gratidão a todos que nos escutaram aqui, que nos assistiram. Um beijo grande, gente. Boa Até noite. a próxima, Obrigada, se Deus gente. quiser. Obrigada. Boa noite.